Olá, pessoal, boa noite. Vamos aguardar as minhas seguidoras. Vamos lá. Hoje nós temos mais uma live bem interessante sobre as funções cognitivas deficientes. Eu sou a professora Isabel do EduSer. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, Vânia. Tudo bem, Vânia? Fábio, seja bem-vindo. E hoje nós temos essa live onde eu vou falar das funções cognitivas deficientes. Então vai ser muito bom mesmo. Olha, eu quero dizer que as lives de terça e quarta elas já foram salvas e estão à disposição. Então, quem não assistiu, vá lá, assista, comente, porque são duas lives imperdíveis. Elas foram maravilhosas, certo? E aí, não pode perder. Uma foi na terça, né? Onde nós trabalhamos algumas questões de mediação de atividades, e a outra que eu também trabalhei a questão das funções cognitivas, do mapa cognitivo. Sheila, seja bem-vinda. Grazi, um beijão, Grazi. Pessoal, então, para quem está entrando agora, eu sou a professora Isabel, do EduSer, e o EduSer tem um propósito, que é ajudar professoras, psicopedagogas e neuropsicopedagogas a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Então, diante desse propósito, todas as nossas lives a gente vai organizando com algum tema, com interação de algumas seguidoras, certo? Mas hoje eu quero iniciar aqui com uma frase que eu gosto muito, que é do Piaget, que ele fala o seguinte: nasceu gente é inteligente. Isso aí sintetiza muito bem a crença de que todo sujeito é capaz de aprender, certo? Olha, quando eu comecei a sistematizar o EduSer, eu tive um pensamento muito parecido com o pensamento, né, e com o jeito de se expressar do professor Helvin Forsten, que foi meu professor. Então, eu comecei a proposta do EduSer pensando o seguinte: eu tive um desejo, né? Eu tive um desejo de ter um tipo de seguidora. Eu queria que as pessoas não me seguissem por seguir, por curiosidade. Mas eu sempre pedia para o universo: olha, universo, me mande professoras, psico e neuros que precisam de mim. Certo? Então, essa era a ideia. Que aquela neuro, aquela psique, aquela professora que estivesse precisando de mim, que elas viessem me seguir no Instagram. Eu não desejava que as melhores psicopedagogas, as melhores professoras, eu não desejava só essas melhores. Eu desejava todas que precisassem de mim, né? De alguma forma. E por que eu pensei isso? Por que eu pensei isso? Eu pensei isso porque eu acreditava que as minhas lives, o meu conteúdo, certo? Todas as mentorias que eu estava fazendo, as atividades que eu disponibilizava em forma de mediação, que vocês, ao terem acesso a esse conteúdo, se sentissem empoderadas. E o que isso se refere? Que você tem o poder de modificar a trajetória de uma criança, a trajetória educacional. Olha,
Gisele, muitas professoras ainda não te encontram. É porque é impossível chegar aqui e não... Ah, obrigada, gratidão. Então, assim, meu desejo é realmente que vocês, assistindo os vídeos, se empoderem. Agora, eu sei que às vezes o conteúdo que eu posto é muito difícil de compreender logo de primeira, né? Logo de cara. Então, eu quero me colocar à disposição de vocês. Vocês têm vários canais de comunicação comigo. Tem o YouTube, tem o Instagram. Alguns conversam comigo em alguns momentos, né? Pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então, eu acredito que é o seguinte, para você conversar comigo, você não precisa ser a melhor das psicopedagogas, a melhor das professoras. Não. Eu quero que você converse comigo porque você precisa de mim. Então, eu quero que você converse comigo, porque eu vendo o teu problema, eu posso te ajudar nesse caminho que você escolheu, né? Nesse caminho. Então, não tenha medo de conversar comigo. Não tenha medo. Venha conversar comigo. Esse é um chamado, é uma oportunidade, certo? E aí eu digo assim, ó, além de empoderadas, vocês podem ousar, né? Ousar conversar comigo numa live, quando eu falo o seguinte, ó, quem quiser conversar comigo, coloca aí, ó, Isa, me chama. E pode chamar, não tem problema. Se eu não souber de imediato te dar uma resposta, no outro dia eu já trago alguma coisa para você, né? Então, isso é importante. Então, se sintam à vontade para conversar comigo. Porque é o seguinte, para ser mediadora, você tem que ter alguém que te apoie. E esse alguém sou eu. Eu conheço raríssimas mediadoras aqui no Brasil. Raríssimas, certo? Mas o meu propósito é que você aprenda a mediar e multiplique essa ideia. Ensine outras pessoas também. Forsten, ele trabalhou na África do Sul com um grupo de professoras, por exemplo, que não tinham nem o ensino médio. São as professoras sem nível superior. E não tinham nem terminado o ensino médio, mas elas trabalhavam como professoras. E ele ensinou elas a serem mediadoras. Elas aprenderam e fazem um trabalho maravilhoso com as crianças da periferia, com crianças com deficiência, com crianças em orfanato. Isso é muito belo, é muito... nos dá uma sensação de alívio. Ou seja, tem uma luz no fundo do túnel que é possível você abrir uma porta inteira de possibilidades. Então não tenha medo, eu estou aqui para te ajudar. Olha, antes de começar a live em si, né, o que eu quero mostrar hoje para vocês que é uma novidade, quero dizer o seguinte, não abandone nunca as nossas crianças com deficiência intelectual. Elas não merecem esse abandono. Acredite que ela é capaz e tente fazer alguma coisa. E tentando fazer alguma coisa é que você vai ver que ela é capaz. Certo? Então isso é fundamental. Você aprendendo a mediar e não abandonando as suas crianças com dificuldade ou com deficiência intelectual, você vai ver o ganho para você enquanto pessoa, enquanto profissional. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Algumas professoras têm dificuldades em ensinar. Vocês sabem por quê? Primeiro, que é uma falha do próprio curso, né? As professoras não têm uma disciplina que ensine para elas como é que o cérebro funciona, por exemplo. Então a pessoa vai ensinando e não sabe como é que esse processo acontece dentro da cabeça. Né? É aquele negócio. Se eu não sei para onde vou, qualquer estrada serve. Né? Qualquer estrada serve. Agora, se eu sei onde eu quero chegar, um GPS, né, da mediação cognitiva é essencial.
que vai ensinar para você o que você vai ter no meio do caminho. Então esse é um problema que as professoras às vezes não conseguem ensinar porque elas não sabem como é que a criança aprende. Outro, não sabem mediar. Elas sabem fazer e responder pelas crianças, mas mediar não. Então, esses dois tópicos que estou mostrando aqui são coisas que vocês podem mudar a partir do momento que vocês têm o conhecimento. E os meus vídeos, desde o primeiro vídeo até ontem, ou até hoje, né, que tem vídeo novo hoje, tudo fala disso, como mediar e como o cérebro funciona. É só você ter um tempo, né, destinar um tempo para que você possa se apropriar desse conhecimento, construir um sentido para ele e a luta. E a luta o que é? Ajudar as nossas crianças que elas estão precisando. Então, meninas que estão aí, e algum menino que tiver também, sejam bem-vindas ao EduSer. Olha, eu tô sabendo que muitas seguidoras já estão colocando em prática algumas ideias que eu dei de mediação. Eu fiquei muito contente com essa coragem, né? Com essa coragem. Afinal, vocês não fizeram curso nenhum e só pelos meus vídeos já estão ousando. De certo, tem outras aí mais tímidas fazendo a mesma coisa, mas não me contam, né? Eu quero ouvir vocês, certo? A nossa live de hoje é aprendizagem mediada e as funções cognitivas deficientes. Porque nós temos as funções cognitivas que todo ser humano tem, né? E algumas dessas funções, quando não estão funcionando adequadamente, a gente fala que são funções cognitivas deficientes, certo? Lembram, quem já viu alguns outros vídeos, que nós temos no ato mental 3 fases, que a gente chama das funções cognitivas de entrada, de elaboração e de saída da informação. Agora, se essas 28 funções cognitivas não estão funcionando adequadamente, é porque elas estão deficientes. E nós temos que descobrir que funções são essas que não estão funcionando adequadamente, que fazem com que a criança não consiga aprender. Quando a gente descobre isso, a gente vai lá e conserta, arruma, melhora essa função cognitiva e a criança começa a aprender. É simples. É simples. Acredite em mim. É muito fácil para ser verdade. É verdade. Comece a experimentar, certo? Então, assim, ó. Como é que eu percebo que uma função cognitiva está deficiente? Quando eu começo a mediar. Quando eu faço um mapa cognitivo e faço as perguntas para a criança, para ela pensar, e, por exemplo, se essa pergunta exige uma operação mental chamada classificação, eu vejo que para classificar, ela tem que, por exemplo, levar em consideração uma ou duas ou mais fontes de informação, que é uma função cognitiva. Então, se ela não consegue classificar, eu tenho que arrumar a função cognitiva. E como é que eu arrumo essa função cognitiva? Trabalhando e mediando intensamente classificação. Certo? Meu filho evoluiu muito depois que comecei a tentar mediar as atividades. Lógico! Por quê? Porque você está gerando a necessidade do seu filho pensar. E é nesse pensar que a gente evolui. Às vezes tem algumas coisas que as funções cognitivas não funcionam adequadamente, também por 2 motivos. Não pela deficiência em si, mas tem 2 motivos que são importantes a gente pensar. Primeiro, a atitude e a motivação. Quando eu digo motivação, tanto da mediadora quanto da própria criança.
Se é uma criança que já passou por muito sofrimento na escola, né? E ela já sabe, já internalizou, já tem um ponto de vista construído sobre a sua pessoa, que é uma pessoa que não aprende e que já sofreu muito com isso, ela vai ter dificuldade. A função cognitiva não vai funcionar adequadamente também. E um outro é a falta do hábito de pensar. E olha o que a Gisele diz aqui, ó. Professora, o que mais evoluiu foi a transcendência. Tem alguma explicação? Lógico! Quando você faz uma pergunta para o seu filho, as sinapses, né, até então, elas estavam só com aquelas respostas imediatas. Perguntou, que cor é essa? Amarelo. Ok, tá ali, ele já sabia o que era a cor, fechou. Então, é uma coisa bem imediata. Agora, quando você pergunta se você tem alguma roupa com esta cor amarela, o que vai fazer na cabecinha do seu filho? Ele vai buscar na memória e vai transcender até o guarda-roupa dele sem ir pessoalmente, só na memória, só na imaginação, só na abstração, abrir o guarda-roupa e ver se tem alguma coisa amarela ou lembrar se tem alguma coisa amarela. Por isso que a transcendência é o que mais acontece. Olha, eu vou dizer para você, Gisele, se seu filho, se você já notou que ele faz essas transcendências, é que ele tem muito potencial para ser desenvolvido. Rapidamente você vai ver que o comprometimento que ele tem vai parar isso, certo? Daqui a pouco ele já está até alfabetizado. Porque esse é o processo. Quando você faz a pergunta, você gera na criança o hábito de pensar, que é importante. Lógico, a gente sabe que tem, né, por exemplo, na criança com dislexia, algumas estruturas ou funcionamento cognitivo que estão comprometidos, certo? Isso tá lá, é evidente. Ah, Glaucia, eu já vou explicar o que é transcendência, mas só terminar esse pensamento. Mas Forsten diz que independente dessa condição cromossômica, genética, desse atraso cognitivo, quando você faz a pergunta, as sinapses, elas vão fazer de tudo para dar uma resposta. E nesse momento, com tanta transcendência, vai ocorrer a plasticidade cerebral. Outras áreas do cérebro vão assumir aquela função que está comprometida, tá bom? Agora, o que é transcendência? Nós temos 3 critérios universais de mediação. O primeiro chama-se intencionalidade e reciprocidade. Intencionalidade é tudo aquilo que eu fiz agora na live com vocês no início. Falando o quê? Qual era o meu objetivo, qual era a minha intenção. E aí, o que eu consegui? Que vocês olhassem e me escutassem e permanecessem na live. Então, a intencionalidade está ligada à reciprocidade, que é o primeiro critério universal. O segundo é significado. No final dessa live, qual o significado que você vai construir sobre a capacidade intelectual de uma criança com deficiência? Você vai construir no final uma ideia. Agora, o que é transcendência? Transcendência, Glaucia, por exemplo, quando eu estou falando aqui de uma criança com deficiência, o que a tua própria cabeça está fazendo? Está lembrando e se conectando a outras ideias, outras experiências que você já teve no passado. E aí essa conexão entre o que eu estou falando agora, nesse exato momento, com aquilo que você já teve de experiência, isso a gente chama de transcendência. Quanto mais transcendência você fizer, mais você aprende. Ou seja, o que eu estou falando
está tendo um sentido e você está contextualizando na sua própria vida. Isso é transcendência. Eu estou pensando na minha aprendente. Lógico. E ela está aí do teu lado? Não. Beleza? Isso é transcendência. E o bonito de tudo isso é assim, ó, quando você faz a mediação e faz uma pergunta para sua aluna, o teu cérebro, inclusive, ele faz transcendência. E faz 2 tipos de transcendência. Imagina o que a criança vai responder e você também imagina uma possível resposta que você daria. Então você é 2 vezes potencializada na sua mediação. Eu digo assim, ó, as mediadoras, quando elas aprendem a mediar, elas se tornam pessoas extremamente inteligentes. Viu? E a gente economiza com isso, né? A gente começa a ler um livro e faz transcendência. Então a gente aprende rápido. Não precisa ler 3, 4 vezes o mesmo livro. A gente lê uma vez só. A gente constrói estratégias cognitivas para a gente mesmo. Isso é a beleza. Mas vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, que também as crianças podem ter as funções cognitivas deficientes quando as funções executivas, por exemplo, como a atenção, memória, controle inibitório, interferem. Por exemplo, uma criança com TDAH, com TOD, né, elas têm mais dificuldades. Então, as funções cognitivas podem ficar deficientes porque ela não tem uma atenção adequada. E as funções conativas, né, que é a emoção, o sentimento, a crença que pode aprender. Só que eu quero dizer o seguinte, tudo isso é reversível. O que é reversível? A gente pode arrumar uma função cognitiva que está deficiente. Beleza? É só a gente descobrir o que é que não está funcionando no meu aluno. E lá eu vou trabalhar, né? Incessantemente. Essa reversibilidade, ela é comprovada em várias pesquisas. Eu tenho um vídeo que eu mostrei aí de evidências científicas. No mundo inteiro, essa abordagem da aprendizagem mediada é utilizada. Deixa eu ver aqui, uma pessoa mandou para mim uma coisa aqui. A Vera. A criança com deficiência, essa transcendência teria que ser de forma visual, com figuras, com objetos, alguma coisa nesse sentido, por causa da deficiência intelectual? Olha, eu já trabalhei com uma criança com paralisia cerebral que não oralizava, certo? E eu mediei ela. E ela, só com um dedinho e com o olhar, me dava as respostas. E eu estava em processo de alfabetização dessa criança com paralisia cerebral e síndrome de Rett. Ela tinha as 2 coisas, né? A paralisia e a síndrome de Rett. Então é possível. Você pode utilizar de várias ferramentas para saber se a criança está transcendendo ou não. Pode ser a oralidade, pode ser desenho, pode ser escrita, pode ser figura, não importa. Agora vamos pensar o seguinte. Isabel, tá, mas fala mais aí das funções cognitivas deficientes. Eu proponho, lógico, com base no meu professor Helman Forst, um inventário, certo? De funções cognitivas que aparecem deficientes. Então, eu fiz 3 etapas. Olha, eu com o número... São 3 etapas importantes que eu até quero que você anote aí. Olha, isso que eu vou falar aqui é que eu digo assim, é precioso. É precioso. Eu falei hoje, olha, hoje a live vai ser boa. Eu vou ensinar uma coisa nova para as meninas que vai ser sensacional. Lógico, numa horinha a gente não consegue tudo, mas pelo menos para você ter uma ideia de como é que a gente identifica a função que está deficiente. Lógico, nós temos as funções cognitivas, que são 28. 8 de entrada da informação, 13 de elaboração cognitiva e mais 7 de saída, dá 28.
essas mesmas funções, elas podem estar deficientes. Então, quantas funções deficientes se tem? 28. Beleza. Qual é o meu objetivo de saber que função cognitiva está deficiente no meu aluno? Primeiro é identificar a própria função cognitiva e, o melhor, superar aquela dificuldade. Por isso, porque quando eu descubro o que é que não está funcionando legal, eu vou mediar aquela função cognitiva para consertar ela. Eu sei que são 28. Você não precisa trabalhar todo dia as 28 com o seu aluno. Mas se tem uma que está com problema, eu vou trabalhar cada atendimento dele, eu vou trabalhar aquela função, até ele consertar aquilo e começar a me dar respostas mais claras, precisas, com vocabulário adequado. Então, eu avalio as funções para identificar quais estão comprometidas, certo? E, além disso, eu também, ao identificar as que estão comprometidas, eu identifico aquelas que estão funcionando adequadamente. Viram? Então, são 28. Das 28, 7 não estão funcionando legal, mas 21 estão funcionando. Beleza? Quando eu planejar uma atividade, eu vou considerar isso, que tem 21 funções que estão funcionando legal e 7 que não estão adequadas. Então, nas 7 eu vou trabalhar. Também, de acordo com essas funções, eu tenho que ver o esforço que será necessário para a criança superar esse obstáculo. Eu sempre falo assim, ó, se a função cognitiva for de entrada, beleza, porque a função da mediadora na entrada da informação é muito maior a nossa presença. Se é de elaboração, a gente necessita de estratégias específicas. E se é de saída, é fácil, porque a gente consegue controlar o comportamento da criança. Entenderam? Então é assim. Agora, vamos ao inventário. Quem tem lápis aí e papel, vamos anotar. Então, eu separei em 3 fases. Uma fase a gente chama de pré-avaliação. E nessa pré-avaliação, eu separo em 3 etapas também. Primeiro, eu seleciono a tarefa que eu vou mediar. É um texto? É um joguinho? É uma imagem? É um bolo que eu vou fazer com a criança? Então, eu separo os ingredientes. O que eu vou mediar? Então, primeiro eu tenho que selecionar. E quando eu seleciono, eu faço aquela pergunta. Será que meu aluno vai gostar dessa tarefa? Porque quando eu seleciono uma tarefa que está vinculada ao hiperfoco da criança, é mais fácil. É o interesse dele por aquela imagem, por aquele jeito, né? Eu tive um aluno autista que só gostava de cozinhar. Então, toda semana, a professora fazia uma culinária. E a partir da culinária, a gente conseguiu alfabetizar ele, porque tinha a receita do bolo, tinha os ingredientes do bolo, tinha o rótulo que tinha que ler. Nós geramos necessidades. Não é? Ele não queria cozinhar? Cozinhamos. Mas, né? Ele teve que aprender a ler, para poder entender o tempo do cozimento de cada ingrediente, como cada ingrediente poderia estar relacionado um com o outro, qual é o ingrediente que ia primeiro e o que ia por último. Então, isso é importante, selecionar. E também, além do hiperfoco, você pode ver a zona de desenvolvimento real de Vygotsky, muito importante. O que a criança já sabe daquilo. Já sabe cores, já sabe forma, legal, beleza. A partir dessa etapa, nós vamos para a segunda etapa, que foi várias lives eu já fiz sobre isso, que é construir um mapa cognitivo. Construir um mapa cognitivo.
São 7 parâmetros. E lá eu vou selecionar e ter, assim, um olhar atento sobre as 19 operações mentais e as 28 funções cognitivas. Eu tenho que ter uma folhinha com todas elas aqui, né? Porque eu vou estar ali com o aluno e vou anotar aqui do lado para depois fazer a análise. Ai, gente, não era 3 etapas? Agora já é 2, né? Essa é 2. A minha equipe morre comigo, porque elas dizem para eu não usar número. Porque não usa número, tu és toda complicada, tu vai dar 10 dicas de não sei o que, dá 8. Então vamos lá. São 3 etapas. A primeira etapa é dividida em 2 fases. Que é a primeira, selecionar a tarefa, e a segunda, fazer o mapa cognitivo. Vamos para a segunda etapa dessa avaliação. É descobrir a zona de desenvolvimento potencial. O que é isso? Eu tenho que saber o que o meu aluno pode fazer com a minha ajuda. Por quê? Se ele consegue fazer com a minha ajuda, isso quer dizer que ele pode fazer sozinho, depois. Então, eu vou ajudar o meu aluno a pensar sobre as coisas, a tarefa, o jogo, e vou ajudá-lo nesse pensamento, organizar de uma forma que leve ele a um sucesso junto comigo. Se ele conseguiu fazer todo esse caminho sendo mediado por mim, é que um dia ele pode fazer sozinho. Por isso que é zona de desenvolvimento potencial. E o que se representa essa parte avaliativa? É a mediação. É realmente a mediação. Você vai mediar. Você vai pegar o mapa cognitivo que foi planejado, vai fazer as perguntas que envolvem as funções cognitivas e as operações mentais e vai anotar ali todas as dificuldades que a criança teve de pensar, certo? Você vai anotando direitinho, vai identificando as funções cognitivas que estão deficientes, aquelas que estão funcionando adequadamente. E aí, você vai usar essa técnica, né? Tudo que a criança disser, você vai fazer uma pergunta logo em seguida. Toda a resposta dela para você, você vai fazer uma outra pergunta. Isso chama-se metacognição. É fazer a criança pensar sobre o seu próprio pensamento. Então, se ela diz o seguinte, lá no meu guarda-roupa também eu tenho uma blusa amarela. Aí você, você usa sempre essa blusa amarela? Daí ele vai dizer, não. Quando é que você lembrou, ou você lembra, de ter usado essa blusa amarela? Tá vendo? Você vai fazendo perguntas em cima das respostas da criança. Isso chama-se metacognição. Porque o que eu quero com o cérebro dela? Fazer com que o cérebro dela pense. Essa é a ideia, né? Esse é o movimento. E no final nós temos uma outra etapa, que a gente chama fase pós-avaliação. Nesse momento, a mediadora vai avaliar ou definir as condições favoráveis para a aprendizagem futura dessa criança. E eu sempre digo, olha, se ela conseguiu fazer comigo, é que ela vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer sozinha se ela conseguiu fazer comigo. Então, se constitui assim a fase da avaliação das funções cognitivas deficientes. Então, tem uma fase que a gente chama pré-avaliação, que vai desde o mapa, escolha da tarefa e a construção do mapa cognitivo. E depois, a segunda etapa é a mediação em si, onde você vai fazer perguntas para que a criança possa pensar sobre o seu próprio pensamento. E nesse momento você verifica as funções que estão deficientes. E no final,
você então vai, né, já sem a criança, é óbvio, verificar as possibilidades que essa criança tem de caminhar sozinha em algum momento. Ou seja, se ela conseguiu fazer comigo, é que ela consegue fazer sozinha. Aí, nesse momento de pós-avaliação, é importante você identificar quais são os conceitos básicos que essa criança revelou para você que ela sabe, qual é o vocabulário que ela utilizou, quais as operações mentais que ela usou. Ó, ela sabe muito identificar, mas não sabe comparar, mas sabe identificar. Então ela sabe que isso é um cachorro e isso é um gato, mas ela não sabe a diferença entre eles. E também não sabe as semelhanças entre os dois. Então nós temos que trabalhar isso. A operação chamada comparação. E aí todas as tarefas que eu for separar para essa criança, eu vou separar com esse objetivo, né? De comparar. Para organizar essa operação mental. E também eu vou levar em conta, nesse pós-avaliação, a questão da motivação. A motivação interna da criança e externa. Aquilo que exigiu de mim, né? Pô, às vezes a gente faz um atendimento que diz assim, pô, tô exausta, né? Tô exausta desse atendimento. Porque às vezes essa criança exigiu muito de você, no sentido de que ela não acredita que ela é capaz, que é a motivação interna. Então o tempo todo ela diz assim, mas isso não tá certo não, né? Eu sou burro, eu não sei. A minha professora disse que eu não sei nada, que eu não vou aprender nunca a ler. Então há um desgaste nesse momento, tanto psicológico da mediadora quanto da criança. Então, se isso for detectado, nós também temos possibilidades de arrumar essa situação. Porque o Helvin Forstein, ele fala o seguinte: para arrumar a dimensão emocional é muito fácil. É só a gente usar o racional. Por quê? Assim como o Valon, né, que é discípulo do Vygotsky, Vygotsky teve 3 discípulos. Ele teve o Luria, que se aperfeiçoou na plasticidade cognitiva, Leonchev, sobre a atividade do homem, né? O homem e a mulher, eles evoluíram a partir da organização pelo trabalho, a distribuição das funções e a organização do pensamento pela linguagem. Beleza. E Valon, que é o mais novo de todos os dois, né? Que trabalhou só a questão emocional. Então, Valon dizia o seguinte, ou você, razão ou cognição, né? Cognição e emoção fazem parte da mesma moeda. Ou você usa a razão, ou você usa a emoção. O Forster, ele diz o seguinte, Valon tinha razão, até certo ponto. De um lado, nós temos a cognição, sim, e do outro lado, nós temos a emoção. Só que essa moeda é uma moeda transparente. Na hora que você olha a emoção, você olha que no outro lado tem a cognição. E quando você olha a cognição, do outro lado tem a emoção. É uma moeda transparente. E o Forster diz o seguinte, nós conseguimos melhorar os problemas emocionais a partir da razão, né? A partir da cognição, também fazendo mediação cognitiva, certo? Então, isso tudo é muito importante você levar em consideração. Tem muita gente que está pedindo para mim, né? Faz um curso, tô doido para fazer um curso. Só que assim, eu sou pragmática, já deu, né? Assim, eu nasci pragmática e hiperativa. Só que com a mediação eu consertei a minha hiperatividade, de um certo modo, né? Para que eu não precisasse tomar medicação, para que eu não tivesse algumas atitudes impulsivas. Então, a mediação arrumou isso em mim.
mas o meu pragmatismo ainda continua. Para eu fazer uma live dessa com vocês hoje, eu tive que estudar desde de manhã, eu organizei um papel, eu tenho um roteiro. Isso é coisa de pragmático, né? Porque o idealista chega aqui e dá uma palestra numa boa, fala de tudo e não tá nem aí. Não, mas o pragmático, ele é todo certinho. Então, como eu sou pragmática, eu fiquei pensando aqui junto com a minha equipe, muito, né? Eu quero realmente fazer um curso para vocês, já tô pensando. Só que como eu sou pragmática, eu quero primeiro que esse curso seja muito bem elaborado. Eu quero que ele tenha uma linguagem acessível a todas as professoras, e psico e neuro. Porque quando a gente pega um livro de neurociência, é para morrer, né? Especialmente quando fala dos neurônios, sinapses, dendritos os lobos parental e frontal e não sei o que. Meu Jesus do céu, né? Então eu estou separando esse material muito bem elaborado. Um material todo inédito para vocês. Isso leva tempo. Por quê? Porque eu quero que você realmente aprenda. Beleza? Então por isso que às vezes eu demoro um pouco a decidir, né? Porque eu quero fazer tudo muito bem feito. Certo? E como eu sou professora universitária, dou aula quase todas as noites, né? Ou depois da live, ou antes da live, eu tenho aula. Por exemplo, hoje eu dei aula das 6h30 às 7h30, e os meus alunos, alguns estão vendo aqui a live e outros fazendo tarefa. Então eu tenho que me dedicar também a esse projeto do EduSer, né? Então tenham calma. Quando alguma coisa já estiver pronta, eu vou anunciar para vocês. E quem tiver o desejo, tiver esse chamado, quiser ser uma mediadora, né? Pode vir, que a gente vai fazer alguma coisa muito legal, muito bonita, muito significativa. Agora eu quero saber se alguém quer entrar ao vivo comigo. É só colocar aí, ó, Isa me chama e eu te chamo. Só escrever. E eu também quero saber, né? Gostaram? Isso que eu falei faz sentido para você? Talvez se você entrou só agora, talvez seja muita coisa. Meu Deus, quanta coisa, quanta... É porque a gente já vem, né, alguns meses postando alguns materiais. E isso aqui é uma novidade que eu trouxe. Como avaliar as funções cognitivas que estão deficientes. O teu filho ou o teu aluno, ele não é completamente deficiente. Só algumas funções cognitivas que não estão funcionando. Lúcia Isabel, você fez alguma live de como fazer um mapa cognitivo? Várias, meu amor. Várias lives. Além de lives, eu fiz também vídeos explicando passo a passo de como fazer um mapa cognitivo. Quero muito ser mediadora da minha filha. Legal, porque, tem uma coisa importante. Forster, ele diz o seguinte, sabe, a melhor mediadora do mundo, sabe quem é? A mãe. Isso, ele tem um material específico sobre isso. O que faz de você uma profissional maravilhosa é sua linguagem acessível. Amo todos os vídeos. Lógico, Helena, eu poderia falar tudo isso que eu falei aqui numa linguagem extremamente científica. Por exemplo, quando alguém me convida para uma palestra, um seminário, um congresso, uma palestra, eu dou aquela palestra que as pessoas ficam até atordoadas, não entenderam nada. Mas geralmente eu faço a palestra e faço um workshop. Aí no workshop eu falo assim como eu estou falando para vocês. Simples. Uma linguagem simples. E as pessoas conseguem entender, né? Então, eu construí essa habilidade, porque quando a gente é doutor em educação, tem povo, né? Tem um certo tipo de gente que necessita dessa linguagem intelectualizada, científica ao extremo, e que ninguém entende nada, né? Por isso que às vezes você vai numa palestra lá da prefeitura que você trabalha, o cara vem e fala, e você saiu, não pegou nada, não teve sentido. Porque ele trabalhou com vocês numa linguagem que não é a nossa.
que não é a linguagem de vocês que estão lá no chão da escola ou dentro do consultório, né? Então, meu objetivo quando eu trabalho com professores, diretamente com eles, é essa linguagem realmente mais acessível. Deixa eu ver aqui, certo? Vou olhar lá. Ah, Rosiane, depois eu posso selecionar alguns vídeos e mandar para você, tá? Também posso fazer isso. Mais alguém, gente? Ah, tem um comentário aqui. Professora, não me peça calma. Eu descobri o amor pela pedagogia. Estou ajudando meu filho. Maior felicidade não há. Lógico, olha que coisa maravilhosa, gente. Quando eu escuto um depoimento desse, assim, ó, tem dia que eu digo assim, ó, hoje eu não vou conseguir dormir. Hoje eu não vou conseguir dormir. Hoje eu não vou conseguir dormir. Por quê? Porque eu tô ansiosa para chegar amanhã e eu fazer a outra live. Isso é coisa de imperativo, né? Mas, lógico, depois eu vou me acalmando, vou meditando, porque eu acredito também nas ferramentas biointeligentes, que são, por exemplo, eu até olhei para ver se estava no meu alcance aqui. Florais, o uso de florais. Não recomendo para ninguém o uso de medicação forte, né? Eu primeiro gosto de substituir, não substituir, primeiro experimentar o uso do floral, o uso de uma homeopatia. Aí se tudo isso não der certo, a gente parte para um outro processo, né? Ou meditação, o uso de mandalas para acalmar a criança, para centralizar, para desenvolver a atenção, desenvolver a concentração. Como eu trabalho numa escola, tudo isso a gente usa com as crianças lá. Toda semana elas fazem mandala, fazem meditação, elas fazem dança circular. A gente trabalha com várias terapias dentro dessa escola que eu trabalho, né? Uma escola alternativa. Mas isso é outra história que um dia eu conto para vocês. Alguém tá se desafiando a falar comigo? Ninguém. Ah, meu Deus, mas tem esse material das cognitivas para baixar? Sim, tem para baixar. Mas tem os vídeos, né? Acho que tem todos os vídeos. Eu também quero os vídeos. Olha, eu tenho todos os vídeos no YouTube, certo? E tenho, olha, minha equipe, por favor, anote aí o nome da Norma, OLC29, e da Valério, Lúcia, que depois eu vou mandar um material para elas específico também. Deixa eu ver. Estou maratonando seus conteúdos, estou encantada. É isso aí, ó. Esse encantamento vai fazer com que você construa um olhar luxuoso sobre o seu filho. E aí você vai começar a acreditar que ele é capaz. E isso é ótimo. Porque quando você acredita que ele é capaz, você vai fazer de tudo para ensiná-lo. E ele vai perceber, porque o nosso cérebro, eu já falei em várias lives, né? Ele faz a leitura facial do outro. E aí ele vai olhar os seus olhos e ver o quanto você acredita nele. E ele vai se empolgar com isso. Porque até então, muita gente olha para ele com aquela carinha de pena, de coitado, de que nunca vai aprender, nunca vai oralizar, nunca vai falar. Não é verdade? Tô errada? Também quero os vídeos. Tem clareza na fala, deixa confiante. Gente, então já que ninguém quis conversar comigo hoje, se desafiar, né? Um beijo grande para vocês. Vamos acabar a live agora, porque daqui a pouco eu tenho aula, 9h10, até às 10, por isso que eu acabo sempre às 9, a minha aula. E vou lá para os meus alunos da universidade, que eu tenho um monte de trabalho para dar para eles. Um beijo grande e até semana que vem. Semana que vem nós vamos começar já na segunda-feira, hein? Nós vamos ter live segunda, terça, quarta e quinta. Tá bom? Um beijo grande, gente. E qualquer dúvida, eu estou aqui para responder para vocês. Deixa eu ver.
Além de querer, estou precisando muito dos conteúdos. Estou com 3 alunos com deficiência. Vamos melhorar o desempenho dessas crianças aí. Já. E Silvia Helena, vamos trabalhar com as suas crianças também. Estela, um beijo grande. A Estela tá em todas, né? Todas as minhas lives. É o compromisso de todo dia da Estela. Eu vejo porque ela tá sempre aqui. Um beijo para vocês todas, hein? Tchau, gente!